3 frases, ditas com calma, sem emoção, dentro de uma delegacia de polícia de Seul, em 2006. Eu quero sentir o cheiro de sangue. O cheiro de sangue é doce. É uma pena que eu não tenha conseguido matar 100 pessoas. Posso parar de fumar, mas matar, eu não consigo parar. Quem disse isso não era um personagem de ficção científica. Não era um vilão de quadrinhos. Era um homem de 37 anos, 1,70 metros de altura, 63 quilos, rosto completamente comum. O tipo que você vê todos os dias no metrô, na fila do mercado, na calçada, e não presta a menor atenção. Seu nome era Jong Nam-gyu. Em 2 anos e 3 meses, ele matou 13 pessoas e deixou outras 20 com ferimentos graves o suficiente para mudar suas vidas para sempre. Entre as vítimas, crianças de 12 e 13 anos, mulheres jovens, idosas, mães, pessoas com deficiência. Ele não escolhia pelo ódio a um grupo específico, ele escolhia pela facilidade de acesso. E o mais perturbador de tudo, ele não foi capturado por uma operação policial sofisticada, não foi cercado por detetives após anos de investigação. Foi imobilizado por um pai e um filho comuns dentro de um quarto alugado, porque ele havia roubado um vale-presente equivalente a $8 americanos, e a vítima não perdeu a consciência. Neste documentário, vou te contar tudo. Como esse homem se tornou invisível por 2 anos inteiros numa das maiores cidades da Ásia. Como ele estudava os métodos da polícia para não ser pego. Como 2 assassinos em série operaram na mesma cidade ao mesmo tempo e ninguém percebeu. E o que aconteceu com as famílias das vítimas, inclusive com uma família inocente que foi destruída não pelo assassino, mas pela própria polícia. 17 de abril de 1969. Aldeia de Jiangsu, província de Jeollabuk-do. Jong Nam-gyu nasceu como o 5º filho de uma família de 7. O filho mais velho entre os irmãos. Família de agricultores pobres numa região rural sem perspectivas. O tipo de pobreza que não deixa espaço para planos, apenas para sobreviver o dia seguinte. Mas a pobreza não foi o único problema. O pai batia nos filhos com regularidade. Durante a infância, Jong foi vítima de violência grave por parte de um adulto do seu convívio próximo, um trauma que ele carregaria por toda a vida e que marcaria de forma irreversível sua relação com o mundo. Na escola, sofreu bullying constante e agressões físicas de colegas. No serviço militar obrigatório, foi maltratado por um superior e sofreu novamente violências que nunca foram investigadas nem punidas. O perfilador criminal Kwon Il-yong documentaria anos depois. Jong Nam-gyu havia sido exposto em cada fase da vida a formas severas de violência, física e psicológica. Isso não é justificativa. Milhões de pessoas passam por traumas profundos sem se tornarem assassinos. Mas é a anatomia de como um determinado perfil se forma. E por quê? Depois do serviço militar, Jong não conseguiu construir nada estável. Trabalhou numa fábrica de bebidas por 4 meses. Largou. Tentou construção civil. Largou. Vivia com a mãe e a irmã num quarto alugado em Incheon. A família sobrevivia de benefícios sociais do governo. O aluguel de um único quarto custava 550 mil won por mês. O restante vinha de furtos. O sistema já tinha esse homem nas mãos 4 vezes antes do primeiro assassinato. Em 1989, foi condenado por roubo à mão armada, 2 anos e meio de prisão. Em 1994, furto, 8 meses. Em 1999, crimes contra pessoas e furto, 2 anos e meio. Em 2002, novo furto, 10 meses. Mais de 3 anos atrás das grades. 4 condenações. 4 vezes ele voltou para as ruas sem nenhum acompanhamento efetivo. Da 5ª vez em diante, não haveria mais furtos. 14 de janeiro de 2004. Bucheon, província de Gyeonggi-do.
É tarde da noite. Dois meninos caminham juntos por um parque. Yoon Gi-hyun tem 13 anos. Im Yong-gyu tem 12. Estão voltando para casa. Jeong Nam-gyu os aborda. Os leva à força para um local isolado. Os dois meninos foram mortos naquela noite. No interrogatório 2 anos depois, ele descreveria o crime com uma frieza que deixou os investigadores em silêncio. O método específico que usou para imobilizar as vítimas, amarrando as mãos com os cadarços dos próprios tênis, era idêntico a algo que ele havia vivido na própria infância. Esse detalhe, aparentemente pequeno, seria a peça que permitiria ao perfilador Kwon Il-yong conectar os crimes 2 anos depois. As famílias ficaram destroçadas. O tio de um dos meninos não conseguiu suportar a perda. Tirou a própria vida antes mesmo de o assassino ser identificado. As investigações não levaram a nenhum suspeito. O crime ficou arquivado sem solução. Semanas depois, Jeong Nam-gyu começou uma nova fase. Ataques com faca direcionados a mulheres sozinhas à noite. Ele escolhia mulheres que caminhavam desacompanhadas em ruas sem movimento, em bairros sem câmeras. Aproximava por trás. Golpeava antes de qualquer reação ser possível. 6 de fevereiro de 2004, Jong Hyo-sil, 24 anos, morta numa viela. 10 de fevereiro, Son Yong-ran, 28 anos, assassinada. 26 de fevereiro, uma sobrevivente descreveu o agressor à polícia. Um retrato falado foi produzido e divulgado. Não levou a nenhuma prisão. 8 de abril, Jeong Yeong-su, 25 anos, morto. 22 de abril, Kim Yeong-hui, 20 anos, morta. 9 de maio, Kim Hyun-jin, 24 anos, morta. 6 mortos em 4 meses. Mais de uma dezena de ataques onde as vítimas sobreviveram por pouco. E ainda assim, nenhuma prisão, nenhuma pista concreta. Nessa mesma época, toda a Coreia do Sul estava paralisada pelo terror de outro assassino em série que operava simultaneamente em Seul. Yoo Young-chul, conhecido como o assassino da capa de chuva, havia matado 21 pessoas entre 2003 e 2004. A polícia concentrou praticamente todos os recursos disponíveis nele. O resultado foi inevitável. Os crimes de Jeong Nam-gyu se misturavam com os de Yoo nos registros ou ficavam arquivados sem solução. Yoo Young-chul chegou a confessar falsamente um assassinato em Imundong, que na verdade tinha sido cometido por Jeong. A polícia acreditou nessa confissão e fechou o caso. 2 assassinos em série, uma cidade, ao mesmo tempo. E os investigadores achavam que estavam lidando com um único fenômeno. Em meados de 2004, Jeong Nam-gyu estava lendo os jornais com atenção. Não por lazer, por estratégia. Ele recortava cada artigo sobre seus próprios crimes e guardava numa pasta organizada. E o que ele via nos jornais era claro. A cobertura das vielas havia aumentado muito. A polícia havia intensificado as rondas noturnas em ruas desguarnecidas. O padrão que ele usava estava ficando perigoso. Então, ele mudou o método, de forma completa e deliberada, sem mais vielas, sem mais facas em espaços abertos. Agora ele entrava nas casas, de madrugada, entre 3 horas e 5 horas da manhã, enquanto as pessoas estavam no sono mais profundo. Ele não arrombava fechaduras, tinha paciência para procurar portas destrancadas. Em bairros antigos e pobres de Seul, especialmente em construções mais velhas, com corredores coletivos, portas destrancadas não eram raridade. A escolha dos bairros tinha uma lógica que ele mesmo explicitou no interrogatório, com uma clareza que deixou os investigadores sem palavras. Em Gangnam, tem câmeras demais. Eu trabalhava onde não tinha câmera. Os bairros escolhidos formavam uma faixa no sudoeste de Seul: Gyeongseong, Gwanak, Dongjak, Yongdeungpo. Áreas de renda baixa, prédios antigos, infraestrutura precária de segurança pública.
Ele não escolhia essas regiões por ódio aos pobres, escolhia porque eram operacionalmente mais seguras para ele. As vítimas eram pessoas que não tinham condições de morar em lugares mais protegidos, e pagaram com a vida por isso. A arma mudou da faca para objetos contundentes, pedaços de cano, hastes metálicas, o que estivesse disponível. E uma nova etapa foi acrescentada ao final de alguns crimes: o incêndio. Ele ateava fogo no quarto ou nos pertences das vítimas para destruir evidências biológicas. 7 ataques com faca, 4 com objeto contundente, 2 com objeto contundente seguido de incêndio proposital. A polícia não conseguia ligar todos esses crimes numa única série justamente porque o método variava, e variava de propósito. 18 de abril de 2005. Gyeongseong, Seul. Jong entra numa residência às 4 horas da manhã. Encontra uma mulher de 47 anos, chamada Hwang, e o filho dela de 13 anos dormindo. Golpeia os dois com objeto contundente. Leva dinheiro e pertences de valor e desaparece pela madrugada. Os dois sobrevivem, mas com ferimentos sérios. 9 de outubro de 2005. Bongcheon-dong, Seul. Ele entra num centro de reabilitação para pessoas com deficiência mental. Encontra 2 mulheres sozinhas. Ataca as 2 com objeto contundente. Elas sobrevivem com ferimentos graves. Jong foge antes que alguém acorde. 19 de outubro de 2005. Um apartamento no subsolo, Seul. Este episódio precisa ser descrito com cuidado, porque ele revela algo sobre Jeong Nam-gyu que vai além da brutalidade comum. Ele entra no apartamento de madrugada, encontra uma irmã dormindo, a estrangula com as mãos. Encontra o irmão. O golpeia na cabeça com objeto contundente enquanto dorme. Até aqui, o mesmo padrão dos ataques anteriores. Mas então ele pega o cobertor e ateia fogo. E em seguida, isso é o que diferencia esse caso, ele pega hastes metálicas que estavam no corredor, dobra com as mãos e trava a maçaneta da porta por fora. O irmão está dentro do quarto em chamas. A porta está bloqueada por fora. Jeong desce as escadas até o primeiro andar e fica parado, ouvindo. Só vai embora quando escuta as sirenes ao longe. O irmão sobreviveu, com queimaduras graves em grande parte do corpo. Foi nessa época que o perfilador Kwon Il-yong, analisando os registros de crimes sem solução no sudoeste de Seul, apresentou internamente uma hipótese formal. Existe um único agressor responsável por uma série de crimes com características consistentes: incêndio como ato final, bairros de baixa renda, horário específico de madrugada, vítimas em situação de vulnerabilidade. A hipótese foi registrada. Nenhuma força-tarefa foi criada. Ninguém agiu com urgência. 27 de março de 2006. 4 horas e 30 minutos da manhã. Bairro Gwanak, Seul. Jeong Nam-gyu caminha pelo corredor de um prédio residencial. Testa as portas. Encontra uma destrancada. Entra. O apartamento pertence a uma mulher de 55 anos. Dentro, dormem as 3 filhas dela. Kim Jin-yong, 25 anos. Kim Yong-suk, 21 anos. Kim Eun-hui, 13 anos. Ele golpeia as 3 com objeto contundente enquanto dormem. Ateia fogo no cobertor e vai embora pela madrugada, da mesma forma silenciosa que chegou. As 2 irmãs mais velhas, Jin-yong e Yong-suk, morreram no local. A mais nova, Eun-hui, de 13 anos, foi resgatada com vida pelos bombeiros, mas não sobreviveu aos ferimentos nos dias seguintes. 3 irmãs, de uma mesma família, mortas em uma única madrugada. A mãe acordou sem nenhuma das filhas. Esse caso dominou as manchetes da Coreia por dias. Havia uma pressão pública enorme para que a polícia encontrasse o responsável. E foi aí que aconteceu algo que precisa ser contado, porque é parte inseparável dessa história. Em vez de direcionar os esforços para encontrar o verdadeiro assassino,
Parte da investigação se concentrou num homem completamente inocente. Num bairro diferente de Seul, no distrito de Suyudong, havia ocorrido outro incêndio fatal numa residência. Um homem chamado Son havia perdido 3 filhos no incêndio e ele próprio sofreu queimaduras de 3º grau em 76% do corpo. Ele mal conseguia se mover. Estava em recuperação hospitalar quando a polícia começou a cercá-lo. Os investigadores o convocavam para interrogatórios repetidos. Colocavam 6 detetives numa sala com ele, sozinho, debilitado, ainda se recuperando das queimaduras. Diziam frases como: "Temos 40 evidências contra você." Vasculhavam seus registros telefônicos. Sugeriam que havia algo suspeito na dinâmica familiar. Aplicavam pressão psicológica de forma contínua sobre um homem que havia acabado de perder os 3 filhos num incêndio e quase morreu. A esposa de Son não aguentou. Pediu o divórcio. A mãe dele morreu de choque e colapso 3 meses depois. Quando Jeong Nam-gyu foi preso em abril de 2006 e confessou os crimes, Son descobriu a verdade pelas notícias na televisão, como qualquer outro cidadão. A polícia não foi até ele. Não ligou. Não enviou nenhuma comunicação oficial. Não pediu desculpas. Um homem que havia perdido 3 filhos num crime que não cometeu, que teve sua família destruída pela investigação e que foi tratado como suspeito pela mesma polícia que deveria ter encontrado o verdadeiro culpado meses antes. Quando os investigadores entraram no quarto de Jeong Nam-gyu depois da prisão, o que encontraram não era o que esperavam. Não havia caos, não havia sujeira acumulada, paredes rabiscadas, sinais visuais de colapso psíquico. O quarto era organizado, e o que estava nele revelava um nível de premeditação que os investigadores mais experientes nunca tinham visto de perto. Dezenas de revistas especializadas em criminalística forense, compradas ao longo de meses, com páginas marcadas. Nenhum episódio da série CSI havia sido pulado. Ele assistia sistematicamente, como quem estuda para uma prova, com o objetivo declarado de entender como os investigadores coletavam e processavam evidências. Recortes de jornal sobre cada um de seus próprios crimes, guardados em ordem e organizados por data. E entre esses recortes, uma fotografia do perfilador Kwon Il-yong, tirada de uma entrevista publicada numa revista. O homem que eventualmente o capturaria estava colado na parede do seu quarto. Havia cadernos com anotações meticulosas sobre alimentação. Quais alimentos forneciam mais energia? Em que horários comer? Quais nutrientes favoreciam a recuperação muscular? Uma anotação específica destacava os benefícios da abóbora para a saúde. Ao lado disso, Mozart. Ele ouvia o concerto para piano número 23 de Wolfgang Amadeus Mozart para relaxar depois dos ataques. A preparação física era tratada como treinamento profissional. 3 vezes por semana, Jeong corria 10 quilômetros num parquinho próximo à casa onde morava com a mãe e a irmã. Trabalhava com halteres e extensores regularmente. Tinha parado de fumar e de beber álcool de forma voluntária, não por questões de saúde no sentido convencional, mas porque o tabaco e o álcool reduziam o condicionamento físico necessário para as fugas das cenas do crime. Os detalhes táticos revelaram um pensamento operacional que deixou os investigadores sem resposta imediata. Ele cortava as solas dos sapatos antes dos ataques para eliminar o padrão da sola e não deixar rastros identificáveis. A ironia cruel. Solas cortadas deixam uma marca característica no chão, lisa, sem textura, sem desenho, completamente diferente de qualquer marca de calçado normal. Essa marca, encontrada em várias cenas de crime, havia sido registrada pelos peritos, mas nunca havia sido conectada a um suspeito específico. Depois da prisão, tornou-se uma evidência confirmada. Usava luvas que não deixavam impressões digitais.
Para se deslocar entre os bairros, usava exclusivamente a linha 2 do metrô. Nunca táxi, nunca aplicativo, nunca nada que gerasse registro. Às vezes andava a pé por várias estações para desviar de câmeras em pontos específicos que havia mapeado previamente. Ele tinha um mapa mental do sistema de vigilância do sudoeste de Seul. Assistia a Memórias de um Assassino, o filme coreano baseado nos assassinatos reais de Hwaseong, e O Silêncio dos Inocentes para estudar como investigadores criminais pensavam e quais erros os assassinos cometiam que permitiam a captura. Quando o perfilador Kwon Il-yong foi ao quarto de Jeong depois da prisão e viu a própria fotografia pendurada na parede, ele ficou parado por alguns segundos. Depois disse às pessoas que estavam com ele: "Só tinha visto isso descrito em livros estrangeiros. Agora estou vendo com meus próprios olhos." 22 de abril de 2006, 4h50 da manhã. Bairro de Singil-dong, Yeongdeungpo, Seul. Jong Nam-gyu está seguindo o mesmo ritual de sempre. Entra num prédio residencial, testa as portas, encontra uma aberta, entra num quarto onde um jovem dorme, vasculha o quarto com cuidado e silêncio, procura dinheiro, cartões, objetos de valor. Encontra apenas um vale-presente, o equivalente a 10.000 won coreanos, aproximadamente $8 americanos. Fica furioso, golpeia o jovem adormecido na cabeça com força suficiente para nocauteá-lo. Mas o rapaz não perde a consciência. Ao contrário do que Jeong esperava, ele reage. Começa a se defender. Grita. No quarto ao lado, o pai do jovem acorda. Ele ouve o grito e sente imediatamente que é diferente. Não é um pesadelo, não é a televisão, é algo real. Ele arromba a porta. Pai e filho, juntos, imobilizam Jeong Nam-gyu no chão do quarto. Ligam para a polícia. Dentro da viatura policial, já algemado, Jeong consegue abrir a porta em movimento e pula. Corre pelos becos do bairro às 5 da manhã. Os policiais o perdem de vista. 2 horas depois, um morador liga para a polícia dizendo que há um homem estranho no telhado do prédio ao lado. É Jeong. Ele é detido novamente. Na delegacia, o investigador de plantão naquela manhã era Lee Do-yong. Ele olhou para o homem à sua frente. Magrelo, calmo, nada extraordinário. O registro dizia tentativa de roubo, caso comum. O mais fácil seria processar como contravenção, pagar a fiança e liberar. Lee Do-yong não fez isso. Algo o incomodava. Não conseguia definir exatamente o que. A calma. A forma como o homem respondia às perguntas. O salto da viatura já algemado. Ele tomou a decisão de conduzir o interrogatório pessoalmente. Ficou com Jeong por 12 horas seguidas. No final de 12 horas, mandou chamar o perfilador. Kwon Il-yong havia estudado casos de assassinos em série por anos. Era o primeiro perfilador criminal profissional formalmente reconhecido na história da Coreia do Sul. Ele havia elaborado o perfil de suspeito que a polícia nunca conseguiu transformar em prisão. E ao longo dos últimos 2 anos, havia tentado convencer diferentes equipes de investigação de que os crimes no sudoeste de Seul eram obra de um único agressor com um padrão coerente. Ele entrou na sala de interrogatório, olhou para Jeong Nam-gyu e começou com algo que nenhum policial havia tentado antes. Não com acusações, não com evidências, não com pressão. Começou com uma frase inesperada. "Eu sei como foi difícil para você dentro da prisão." Jeong Nam-gyu ficou em silêncio por alguns segundos. Era um homem que nunca havia ouvido ninguém expressar qualquer consideração pelo que ele havia vivido. Nem na infância, nem no exército, nem nos anos de prisão anteriores. Aquela frase o desarmou de uma forma que nenhuma pressão policial conseguiria. Ele começou a falar, sem coerção, sem ameaças, espontaneamente. Ele começou a narrar crimes que a polícia não havia nem mencionado, casos arquivados sem solução, nomes de vítimas que não faziam parte do interrogatório,
E então, o assassinato em Imundong, que estava fechado com a confissão falsa de Yu Yong-chul. Os investigadores presentes ficaram céticos. Levaram Jeong ao local. Ele descreveu a disposição dos móveis, onde a vítima estava quando ele entrou, por onde ele havia fugido, detalhes que jamais haviam sido divulgados publicamente. Cada detalhe bateu com os registros periciais. Yu Yong-chul havia confessado um crime que não havia cometido. Jong Nam-gyu havia cometido um crime que outro homem havia confessado. Durante os processos, Jeong fez declarações que foram registradas oficialmente nos autos. No primeiro julgamento, em julho de 2006, simplesmente tive azar de ser pego. Se não tivesse sido capturado, continuaria matando. Quando o promotor formalizou o pedido de pena de morte em agosto de 2006, Jeong respondeu ao juiz: "Não tenho certeza se sinto pena das vítimas. Eu tinha orgulho de ter matado tantas pessoas." Na audiência final, quando foi perguntado se tinha algo a dizer antes da sentença, "Estou ansioso porque não vou poder mais matar. Peço que a sentença seja executada o mais rápido possível." 21 de setembro de 2006. O Tribunal Distrital Sul de Seul proferiu a sentença: pena de morte. A motivação formal do juiz incluía a seguinte declaração: o réu não demonstrou o mínimo de arrependimento por nenhum dos crimes cometidos. Existe alta probabilidade de que, se devolvido à sociedade em qualquer circunstância, continue a cometer assassinatos. 12 de abril de 2007. O Supremo Tribunal da República da Coreia confirmou a sentença em última instância. A pena de morte estava mantida. Pela escala PCLR, a escala de Harry para avaliação de psicopatia, que vai de 0 a 40 pontos, Kwon Il-yong avaliou Jong Nam-gyu com um resultado próximo ao máximo possível. Para referência, a pontuação de 30 ou mais classifica um indivíduo como psicopata severo. Jeong estava acima disso. Os investigadores da KCSI, a unidade especializada em crimes em série da polícia coreana, fizeram uma declaração pública incomum. Chamaram Jong Nam-gyu de o assassino em série mais cruel com quem haviam trabalhado em toda a história da unidade. Alguns investigadores usaram expressões que não costumam aparecer em declarações oficiais para descrever o que sentiram ao ler os depoimentos dele. O próprio Yu Yong-chul, cumprindo pena de prisão perpétua na mesma instituição onde Jeong estava detido, disse em entrevista que Jong Nam-gyu estava num nível abaixo dele em termos humanos, uma frase que, vinda de um homem condenado por 21 assassinatos, diz muito. Nas reconstituições realizadas nos locais dos crimes, quando Jeong era levado pelos investigadores aos bairros onde havia atuado, moradores que reconheciam o rosto que havia dominado as manchetes por meses saíam às ruas e jogavam pedras nele. Jeong não abaixava a cabeça, não se curvava, não tentava se proteger. Olhava de volta para a multidão com uma expressão que os investigadores descreveram como completamente indiferente. Kwon Il-yong disse, ao ser questionado sobre esse comportamento: "Aquele olhar significava uma pergunta: em que vocês são melhores do que eu?" Ele não sentia vergonha, nunca sentiu. Existe um fato sobre a Coreia do Sul que poucos fora do país conhecem. A última execução capital realizada no país aconteceu em dezembro de 1997, quando 23 condenados foram executados simultaneamente. Desde então, a Coreia mantém um moratório de facto sobre a pena de morte. Em 2007, a Anistia Internacional incluiu o país na lista de nações que, na prática, não executam condenados. Jong Nam-gyu sabia disso. Lia os jornais. Acompanhava as discussões jurídicas sobre o tema. Entre os materiais apreendidos no seu quarto, havia um caderno com anotações pessoais. Uma das entradas dizia: "O governo não planeja abolir a pena de morte."
A vida é como uma nuvem, vem e vai. Ele estava aguardando a execução que provavelmente nunca viria. Manhã de 21 de novembro de 2009. Um guarda do centro de detenção de Seul, localizado na cidade de Uiwang, fez a ronda pela ala onde Jeong estava detido. Ao chegar na cela, encontrou o condenado inconsciente, pendurado por um laço feito de sacola plástica, o tipo de sacola distribuída rotineiramente a todos os detentos para acondicionar pertences pessoais. A câmera de monitoramento que deveria estar instalada dentro da cela de Jeong Nam-gyu não estava funcionando. O horário exato em que ele havia feito o laço e se pendurado não pôde ser determinado. A ambulância chegou. Ele foi levado ao hospital. O coração voltou a bater por algumas horas. Às 2h35 da manhã de 22 de novembro de 2009, Jeong Nam-gyu foi declarado morto por lesão cerebral hipóxica, consequência da interrupção prolongada do fluxo de oxigênio ao cérebro. Ele tinha 40 anos. No funeral realizado no dia seguinte, apareceu apenas uma pessoa, o cunhado. O corpo foi cremado sem cerimônia, sem anúncio público, sem nenhuma declaração da família. A versão que circulou na imprensa foi a mais simples. Ele teve medo da execução e preferiu antecipar a morte. Pode ter sido isso, mas Kwon Il-yong, quando questionado sobre o que havia acontecido, deu uma resposta diferente. Uma resposta que é mais difícil de ouvir do que a versão simples. Jeong Nam-gyu não cometeu suicídio no sentido convencional. Ele matou a última pessoa que restava, a si mesmo. Dentro da prisão, o objetivo que estruturava a existência dele havia desaparecido. Matar era o único sentido que ele havia construído para estar vivo. Quando essa possibilidade foi removida definitivamente, não havia mais nada que o mantivesse presente. O fim da série de assassinatos era, sempre foi, ele próprio. 13 vidas encerradas, 20 pessoas que sobreviveram, mas carregam para sempre o que aconteceu. Uma mãe que acordou numa manhã de março de 2006 sem nenhuma das 3 filhas. O tio de um dos primeiros meninos assassinados, que não conseguiu viver com aquela perda e tirou a própria vida antes mesmo de o responsável ter um rosto. Um homem chamado Son, que perdeu 3 filhos num incêndio criminoso e depois teve a família destruída pela investigação de um crime que não havia cometido. E soube da verdade pelas notícias. Jeong Nam-gyu não surgiu do nada. Ele foi construído ao longo de décadas, por violência sistemática, por um sistema penal que o processou 4 vezes e nunca perguntou o que aconteceria da 5ª em diante, por uma cidade onde os bairros mais pobres simplesmente não tinham câmeras, porque não havia orçamento para isso. Depois desse caso, o governo de Seul iniciou um programa massivo de instalação de câmeras de vigilância nos bairros residenciais de baixa renda em toda a cidade. Silenciosamente, sem grandes declarações, apenas para que não existissem mais áreas sem câmera. Foi a resposta prática a uma lição que custou 13 vidas aprender. E a pergunta que fica, a que não tem resposta fácil, é a seguinte: se o sistema tivesse feito algo diferente em 1989, em 1994, em 1999, em 2002, alguma daquelas 13 pessoas ainda estaria viva hoje?